Meus amigos, meus alunos de todo o Brasil, alunos do curso Aprovário, vamos para a nossa quinta aula da Super Mega Ultra Basta Revisão de Direito Administrativo para o exame da OAB, primeira fase. Pois bem, falamos nos primeiros encontros sobre a parte mais propedêutica e introdutória do direito administrativo, essencialmente direito administrativo, administração pública, regimes jurídicos e princípios. Parte que foi bem mais detalhada dentro do objetivo desta super mega revisão, parte que foi um pouquinho mais explicativa, ainda que acelerada. Agora eu preciso ser um pouco mais otimizado nas próximas conversas. Então, o que eu falei antes, estrutura o entendimento de todos os temas posteriores, beleza? É muito importante a gente ter uma noção bem legal, principalmente dos regimes jurídicos e dos princípios. Vamos agora falar de um tema também importante, que é a organização administrativa. E desde já eu deixo bem claro para você, o fato de a administração pública organizar sua estrutura significa que ela está sendo eficiente. Ser eficiente é atuar de forma a produzir, ter produtividade, ter rendimento. Quanto mais organizado, vou criando setores especializados, vou criando unidades especializadas, mais aqueles setores, mais aquelas unidades produzirão, em razão de uma hipotética qualidade maior para executar aquela atividade. É com base nessa ideia que a nossa doutrina diz que a organização administrativa, a organização da administração pública, tanto a organização interna quanto a organização externa, é um fruto evidente do princípio da eficiência. Beleza? Então, ao ser eficiente, a administração pública vai se organizar. Organização da administração pública, organização administrativa. De acordo com a nossa Constituição, artigo 37, caput, parte inicial, a administração pública se organiza de duas formas. A administração pública direta e a administração pública indireta. Então, a nossa primeira informação é lembrar que a organização administrativa vem eminentemente daqui. Artigo 37, caput, da CR de 88, que diz, repito, a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta e a administração pública indireta. Duas formas de organização administrativa. A administração pública vai cuidar de sua estrutura. Mas ao cuidar de sua estrutura, ela vai primeiramente olhar para si. Bom, como é que eu, a administração, vou organizar minhas tarefas? Eu preciso me estruturar, me organizar, para que eu consiga desempenhar todas as minhas funções. Isso você vê em qualquer empresa, isso você vê em qualquer entidade, vê em qualquer corporação, vê em qualquer organização. Então, é necessário que aquela entidade da administração pública, como qualquer entidade privada também, crie dentro de si uma organização. Então, a administração pública pode se organizar, pode se estruturar internamente. Esta organização interna corporis, dentro da própria corporação, dentro do próprio corpo, dentro da própria estrutura, nós chamamos de desconcentração, que ocorre quando internamente a administração pública cria seus órgãos internos,
criando departamentos, setores, seções, secretarias, unidades, independentemente do nome, responsáveis por várias atividades. Então vamos pegar, por exemplo, o curso Aprovário. Tem a diretoria, tem o setor acadêmico, tem o setor pedagógico, tem o setor técnico. Repare que toda e qualquer empresa, toda e qualquer entidade, toda e qualquer organização tem a sua estruturação segmentada, departamentalizada. Quando ocorre internamente esta distribuição de competências, alocando competências em vários centros de competência dentro da estrutura administrativa, o nome disto é desconcentração administrativa. É um fenômeno administrativo em que ocorre uma repartição interna de competências. Então, a organização pode ser interna quando a administração faz uma desconcentração administrativa. Desconcentração. Todos nós sabemos que desconcentração, CO, desconcentração, CO, trata da repartição interna, e dentro de uma pessoa existem órgãos. Então, a desconcentração com CO corresponde à criação de órgãos. Criação de órgãos. Criação de órgãos. Criação de órgãos, para ser redundante, órgãos internos. Beleza, desconcentração administrativa, criação de órgãos. Vamos lembrar que a criação de órgãos decorre de lei. Não é possível a criação de órgãos por decreto. Não é possível a criação de órgãos por decreto, por lei, por uma espécie legislativa do artigo 59 da Constituição. Pode também ser por resolução. Aí é órgão interna corporis das casas legislativas. Mas regra na forma do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E da Constituição, criação de órgãos vai se dar por lei. Criação de órgãos decorre de lei. Não aceite na prova criação de órgãos públicos por decreto, e sim por lei. Esta é a regra. A administração pública, então, criou seus órgãos. Internamente, a administração pública, a pessoa jurídica da administração, por exemplo, a União Federal, criou seus vários órgãos, seus vários centros de competência, suas várias secretarias, seus vários departamentos, seus ministérios, em que houve uma distribuição, uma repartição interna de competências. O nome disto é desconcentração. Criação de órgãos, CO, criação de órgãos, CO de desconcentração. Perfeito? Maravilhoso. Só que tem uma hora que nós vamos nos organizando internamente, e aquela estrutura administrativa, olha aqui, aquela estrutura administrativa vai se enchendo de funções, se enchendo de repartições, e estas repartições podem ficar cheias, podem ficar lotadas de atribuições e funções. E com isto, ainda que a estrutura seja organizada, bonitinha, estruturada, pode ser que o rendimento caia em razão do inchaço da máquina administrativa. Então, vez por outra, até por razões de eficiência, repetindo a eficiência, a administração pública precisa criar uma outra pessoa que fora dela atue, para que aquela outra pessoa, com mais autonomia, naturalmente, porque vai ter vida própria, a administração precisa criar outra pessoa e passar para aquela outra pessoa uma de suas funções. Então, é possível
que, além da distribuição interna de competências, além da repartição interna de competências, a administração pública faça uma repartição externa para outra pessoa diferente de si própria. A administração pública, além das repartições internas, pode fazer repartição externa. Então, a administração pública pode se organizar também externamente. E a repartição externa de competências, a distribuição externa para fora de sua estrutura, ou seja, para outra pessoa, o nome que se dá tecnicamente é descentralização. Descentralização administrativa. Descentralização administrativa. Estamos tratando de direito administrativo. Descentralização pode ser política também. Mas aí entrarmos no direito constitucional com a criação de estados, criação de municípios, ou seja, criação de entes políticos, que não é a nossa discussão agora. Descentralização administrativa, criação ou relação com outras pessoas para que elas exerçam atividades administrativas. Ora, descentralização administrativa, então, eu terei, aproveitando o macetinho do CO, o macetinho do CE. Enquanto que na desconcentração CO eu tenho criação de entidade, de órgãos, CO, criação de órgãos, descentralização. Eu tenho a criação ou a contratação de entidades, criação ou contratação de entidades, de pessoas jurídicas. Então, C é criação de entidade, C é criação de entidade. Ah, André, me dá um exemplo de criação de entidade. Criação de entidade, a União Federal criou a entidade, a Autarquia Federal, IBAMA. O Estado de Minas Gerais criou a entidade, Fundação Pública de Direito Público, FUNED. O município de Belo Horizonte criou a Sociedade de Economia Mista, municipal, naturalmente, BH-Trans. Então, nós temos pessoas que podem ser criadas, mas também temos pessoas jurídicas, que podem ser contratadas. Por exemplo, a União contratou a empresa Concer, que é uma empresa que cuida da rodovia BR-040 em um determinado trecho. Contratou uma empresa privada para a prestação de um serviço público. Aquela empresa é uma concessionária de serviço público. Então, contratação de entidade. Lembrando sempre, órgão é uma unidade de atuação sem personalidade jurídica própria e entidade é uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica própria. Artigo 2º, parágrafo 2º, artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9784 de 99. Lei que regula o processo administrativo federal, Lei 9784 de 99, artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º, órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública direta e da indireta. Entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. A contrário sensu, órgão não tem personalidade.
personalidade jurídica própria, não pode atuar em seu próprio nome. A atuação do órgão é atribuída à entidade a que ele pertence. A atuação do órgão é atribuída à entidade a que ele pertence. Eu falei agora da teoria do órgão, ou teoria da imputação, ou teoria da imputação volitiva, ou teoria de Otto Guercke. Teoria do órgão, teoria da imputação volitiva, ou teoria de Otto Guercke. A atuação dos órgãos é atribuída, imputada às entidades a que pertencem. Então, se um órgão faz alguma coisa, na verdade, quem faz é a entidade da qual ele faz parte. As formas de organização da administração pública são estas: ou ela cria repartições internas dentro de si, ou ela se relaciona com outra pessoa, ou em razão de uma criação, na forma de uma lei específica que cria ou autoriza a criação, ou em razão de uma contratação de um negócio jurídico, em que o poder público vai contratar, estabelecer uma relação jurídica negocial com aquela pessoa privada, seja para delegar a prestação de um serviço público, seja para fomentar o exercício de uma atividade privada de caráter público. Beleza? Muito bem. Descentralização, organização administrativa, e em razão, especialmente, da descentralização, em que se cria uma entidade, especialmente em razão da criação de entidades, nós vamos estudar especialmente a administração pública indireta. Indireta. Então, dentro do estudo da organização administrativa, nós vimos, lá em cima, que existe a administração pública direta, que é a chamada administração pública centralizada. O centro do poder foi diretamente definido no texto constitucional para 4 entidades autônomas, na forma do artigo 18, caput da Constituição. O centro do poder foi atribuído a 4 entidades autônomas, a 4 pessoas jurídicas políticas, que são União Federal, Estado-membro, Distrito Federal e município. 4 pessoas jurídicas, 4 entes políticos, entes federados, entes estatais. A administração pública direta ou a administração pública centralizada é composta, na forma do artigo 18, caput da Constituição de 88, pelos entes políticos União Federal e Estado, aqui entenda, o Estado-membro, o Distrito Federal e o município. Todos estes são entes políticos, entes federados, entes estatais. Todos estes entes são pessoas jurídicas. E se são pessoas jurídicas, possuem personalidade jurídica própria. Possuem personalidade jurídica própria. Qual a personalidade jurídica? Qual a natureza jurídica? Logo, qual é a classificação que o direito dá para estas pessoas políticas? Artigo 41 do Código Civil Brasileiro, incisos 1º ao 3º. São pessoas jurídicas de direito público interno. União Federal, Estados, DF, território, vamos deixar de lado, e municípios. O artigo 41 do Código Civil diz para nós que estes 4 entes federados são pessoas jurídicas de direito público interno.
pessoas jurídicas de direito público interno. Artigo 41 do Código Civil, que você tem que saber para a prova de direito civil da sua primeira fase da OAB. Beleza, estas pessoas jurídicas de direito público, conforme nós vimos aqui no tópico anterior, podem internamente criar seus órgãos, fazendo suas desconcentrações, e podem externamente criar outras entidades. E é o que nós vamos ver na forma indireta de organização administrativa. Forma indireta que já fora mencionada na parte inicial. A administração pública indireta é composta por aquelas figurinhas que você um dia leu no artigo 37, inciso 19 da Constituição da República. Aquelas figurinhas que você conhece como autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Reparemos que na administração pública direta nós temos 4 pessoas, 4 entidades. E na administração pública indireta temos 4 pessoas, 4 entidades. Repetindo o que eu falei anteriormente, a administração pública indireta nasceu da vontade da direta. Uma entidade política expressamente apresentada pelo texto constitucional pode, na forma de uma lei, criar ou autorizar a criação de uma entidade da indireta. Quando uma pessoa se relaciona com outra pessoa fora dela, o fenômeno é da descentralização administrativa, porque não está sendo criado ente político. Logo, descentralização administrativa. Esta descentralização administrativa provocou a criação da indireta, de uma entidade da indireta por uma entidade da direta. Então, o fenômeno da descentralização ocorre em um de seus 4 casos aqui. Nós temos descentralização por outorga, descentralização por delegação, descentralização descentralização territorial e descentralização social. Por outorga, por delegação, territorial e negocial. Aqui eu tenho, quando a direta cria a indireta, a descentralização por outorga, por serviço, técnica ou funcional. É a descentralização tradicional que nós temos no estudo do direito administrativo. Descentralização por outorga. Para que isto ocorra, tem que haver uma lei específica. Lei específica que vai viabilizar esta descentralização por outorga, por serviço, técnica ou funcional. Lei específica que foi mencionada aqui. Lei específica que cria a autarquia e autoriza a criação das demais, ou em uma leitura mais ajustada com a jurisprudência do STF e com a doutrina dominante. Lei específica cria pessoas jurídicas de direito público e lei específica autoriza a criação de pessoas jurídicas de direito privado. Agora você está lembrando que as fundações públicas podem ser criadas com personalidade de direito público
como a FUNAI, ou podem ser criadas com personalidade jurídica de direito privado, como a Fundação Padre Anchieta. Para fechar, da mesma maneira que na administração direta nós temos pessoas jurídicas, na indireta temos pessoas jurídicas, todas são pessoas jurídicas, todas são entidades com personalidades jurídicas próprias. Personalidades jurídicas próprias, todas têm suas próprias vidas, cuidando de si próprias. Obviamente, nos limites da lei específica, editada pelo ente criador, mas possuem suas personalidades jurídicas próprias. Nós vamos ver que, em alguns casos, elas são pessoas jurídicas de direito público. Em outros casos, elas serão pessoas jurídicas de direito privado. Tudo dependerá do ente criado, daquele ente criado, para não incorrermos precisamente em um cacófato. Então, repetindo, será na indireta pessoa jurídica de direito público a autarquia, pela própria informação dada pelo Código Civil, no artigo 41, inciso 4º, parte inicial. 41 do Código Civil, são pessoas jurídicas de direito público interno. Inciso 4º, autarquias. Então, a autarquia é uma entidade da indireta com personalidade jurídica de direito público interno. As empresas públicas e sociedades de economia mista, até pela proximidade do nome, sociedade de economia empresa, nos lembra das sociedades empresárias, lá do artigo 44 do Código Civil. Ou da iniciativa privada, pessoas jurídicas de direito privado. Elas são, de fato, pessoas jurídicas de direito privado. Só relembrando, a única que tem a divergência é a fundação pública, que pode ser criada com personalidade jurídica de direito público ou pode ser criada com personalidade jurídica de direito privado. Então, eu vou fazer uma setinha ligando as autarquias e as fundações públicas para as pessoas jurídicas de direito público e vou fazer uma setinha com outra cor ligando as sociedades de economia mista, as empresas públicas e também as fundações públicas como pessoas jurídicas de direito privado. Então, você chega à brilhante conclusão. A autarquia, sempre pessoa jurídica de direito público interno. Empresas públicas e sociedades de economia mista, sempre pessoas jurídicas de direito privado. E as fundações públicas podem ser tanto pessoas jurídicas de direito público, quanto pessoas jurídicas de direito privado. Beleza? Aquele abraço, até a próxima aula.